O senhor falou um ponto interessante, que é a questão dos governadores. A gente está vendo aí agora o próprio governo federal sendo aí acusado, entre aspas, claro, de ingerir na Polícia Federal. Mas como é que o senhor vê essa questão do controle que os governadores exercem sobre as instituições estaduais? Claro que a gente sabe que é um controle que previsto em lei, na Constituição dos Estados, tem essa previsão de que tanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar, quanto Corpos de Bombeiros Militares se subordinam ao governador do Estado. Mas aí você tem situações como, por exemplo, o efetivo policial, o efetivo do Corpo de Bombeiro, que hoje, o deputado Prisco, nós temos 2 efetivos policiais e 2 efetivos do Corpo de Bombeiro no Brasil, que é o real e o fictício. O real é aquele que o policial ou o bombeiro militar está ali na ponta. E o fictício é aquele que a lei prevê. E aí os governadores não contratam, né? Na minha tese de especialização em segurança pública, eu demonstrei de uma forma cabal que os governadores, infelizmente, eles não contratam policiais no quantitativo que seria interessante para a sociedade. Como se houvesse controle dos governadores sobre essas instituições? Olha, primeiro, voltando um pouco à sua pergunta, sobre aquela questão da polêmica que está aí sobre a questão da intervenção na Polícia Federal, eu vejo muita demagogia e hipocrisia nesse sentido, né? Porque os governadores, que boa parte eles estão acusando, o governo federal, sem defender bandeira A ou B, ou político A ou C, nos estados a gente vê muito pior do que isso. É verdade. Apesar das polícias militares e civis, Corpo de Bombeiros serem subordinados, subordinado é uma coisa, ser subserviente é outra, ter interferência é outra, porque mesmo sendo subordinado, nós não somos policiais que pertencem ao governo do Estado, nós somos policiais servidores públicos do Estado, senão nós somos uma polícia de Estado, e não uma polícia de um partido, de direita ou de esquerda. Então, a interferência dos estados, ela ocorre há muitos séculos no Brasil, de forma aberrante até, chega até a ser coisas assim inexplicáveis. Então, isso é um ponto. O outro ponto é esse ponto que você falou, que a questão dos efetivos, a gente vai falar em tudo, efetivo, condições de trabalho, equipamentos, salários, tudo isso os governos mentem, enganam, né? E quem sofre com isso? A sociedade, aquela que paga os nossos salários, aquela que sobrevive, que precisa da gente como segurança, e os policiais, né? Porque somos nós que fazemos a ponta, né? Então nós sofremos muito com isso, e a sociedade, infelizmente, ela paga um preço até por não conhecer a realidade nossa, e eu vejo muitos números que a própria mídia divulga, né? Mas que não são os números reais, a gente sabe que a realidade dos efetivos militares e bombeiros no Brasil é uma realidade muito triste, não só de efetivo, como geral, né? Condições de trabalho, equipamentos, equipamento de proteção individual, armamento. Aí você tem inúmeras questões, fora essa questão da interferência que é gritante. O senhor falou de equipamento aí, deputado Prisco, eu lembrei de uma questão interessante. Uma vez eu conversei com um homem, né, um proprietário de uma empresa de blindagem, né, de veículos, e eu conversava com ele sobre a questão da blindagem de viaturas policiais. Como é que o senhor vê essa questão relativa aí aos EPIs, né, o equipamento policial e o equipamento que os bombeiros militares utilizam, né? Até teve recentemente um estado da federação foi acusado pela imprensa de estar com as viaturas do Corpo de Bombeiros sucateadas, né? Sem condições, por exemplo, de apagar um grande incêndio em uma área muito densa de prédios altos, etc. Essa questão toda de equipamento, de EPI, o que o senhor pensa sobre isso? Olha, é gritante. Tem estados que as condições para trabalho são péssimas, de viatura, de equipamento, seja do bombeiro, seja da PM, né? Os policiais e os bombeiros, eles fazem das tripas corações, a verdade é essa. E aí você não vê uma preocupação, né, do estado, seja ele qual estado for, você vê uma melhora de um estado no outro, você vê uma melhora de um governo no outro, mas infelizmente isso não é uma realidade. É por isso que eu falo que a polícia militar e o bombeiro, sendo unificado, tendo uma carreira única, sendo considerado uma polícia e um bombeiro de Estado, tendo verba própria, né, administrado, com transparência, que o próprio Ministério Público acompanhasse isso também,
a realidade seria muito diferente. Nós temos aí situações no Brasil afora muito feia, muito triste. Aqui na Bahia a gente passa por isso. As condições aqui, tanto do bombeiro como da polícia militar, é muito triste. O governo aqui, independente de ser oposição, a gente não faz oposição por ser oposição, mas as condições aqui são péssimas de trabalho. As viaturas aqui, houve agora, depois de muito tempo, muita briga, compra de viaturas para o bombeiro, mas ainda está muito aquém. Só para você ter um dadozinho assim, básico para a população entender, aqui nós temos 417 municípios e só tem corpo de bombeiro em 27 municípios. Então, é um Meu estado Deus. grande, é um estado que dá aí praticamente quase toda uma Europa, imenso, né? E só tem 27 corpos de bombeiro. Então, é uma verdadeira piada você cuidar disso. Nós temos corpo de bombeiro em algumas cidades que cuidam de 40, 50 cidades. São quase 1.000 quilômetros que ele cobre. É possível uma unidade cobrir. Quando tiver um incêndio lá, ou uma tragédia, e uma vez vítima presa em ferragem, um desabamento, até o bombeiro chegar, aquilo no bombeiro que conta que o tempo-resposta é fundamental e primordial para salvar vidas, esquece, isso aí não existe. Né? Deputado Pris, você falou uma coisa interessante, né?